Agora nós vamos falar de 3 metodologias ativas: aprendizagem baseada em projeto, aprendizagem baseada em problema e estudo de caso. Mas antes de entrar nesses 3 assuntos, eu vou mencionar a teoria da emancipação pedagógica. Por quê? Porque eu entendo que ela possui um fundamento muito legal para a gente poder estar pensando aqui nesse momento. A teoria da emancipação pedagógica, ela foi apresentada pela professora Miraci Gustin, que é a professora do curso de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, na disciplina de Antropologia. A professora Miraci Gustin, ela entende que quando o aluno chega em sala de aula, ele traz com ele conhecimentos previamente adquiridos, seja em casa, seja na comunidade, seja na vida pessoal. E esses conhecimentos, eles não podem ser deixados de fora, eles devem ser incorporados nessa carga cognitiva do aluno. Então, é importante a gente valorizar esse conhecimento prévio que o aluno traz com ele e fazer com que o aluno utilize esse conhecimento ali. Esse conhecimento é o que nós vamos apresentar em sala de aula. Por isso que é importante a teoria da emancipação pedagógica, porque você, como professor, apresenta para os alunos todos os instrumentos que possam possibilitar o fomento à criticidade, baseado nos aspectos teóricos e práticos, para que ele possa atuar no mercado de trabalho com as suas competências e habilidades adquiridas. Então, o professor conhecimento aliado ao que o aluno sabe, ao que o aluno já trouxe com o seu conhecimento previamente adquirido, vão trabalhar as 3 metodologias: aprendizagem baseada em problema, aprendizagem baseada em projetos e estudo de caso. Vou começar com a aprendizagem baseada em projetos. Estamos falando de uma interação de disciplinas que nós já aprendemos pela teoria do Wilton Japuruçu, que é uma interação de disciplina transdisciplinar. Ou seja, dentro de um projeto, eu tenho vários eixos de graduações que vão trabalhar. Qual a importância da metodologia aprendizagem baseada em projetos? Porque o aluno, com conhecimento previamente adquirido, ele vai poder olhar para o problema da comunidade e apresentar as soluções. Com isso, ele fomenta a sua autonomia, ele potencializa a sua autonomia. Porque lá na frente, quando ele estiver no exercício da profissão, ele vai lembrar: olha, na faculdade eu fiz um projeto, eu desenvolvi um projeto e executamos um projeto X. Então, é importante que o aluno ele aprenda também pela metodologia baseada em projetos. Com isso, o professor ele vai apresentar o tema basilar daquele projeto. Os alunos vão identificar quais são as possibilidades de executar aquele projeto, quais são os pontos fortes, quais são as fragilidades daquele projeto que eles precisam de trabalhar e de prever. E posteriormente eles vão, então, colocar as fases de execução daquele projeto. Quando os alunos estiverem estruturado todo esse projeto, aí sim vai para a fase de execução do projeto. Então o aluno participa de toda a fase de apresentação temática, elaboração dos problemas, pontos fortes e pontos fracos daquele projeto e execução do projeto. Percebam como essa metodologia também ajuda o aluno a se organizar na sua vida profissional futura, porque ele vai aprender a planejar, vai poder identificar uma questão, a planejar, analisar pontos fortes e pontos fracos e depois ter uma parte de execução daquele projeto, que também é muito importante. Bem, falamos da possibilidade de utilizar os projetos na educação superior, mas também podemos utilizar, e com muita propriedade e riqueza, no ensino básico. Os alunos podem chegar em sala de aula e, conversando com o professor, verificarem a possibilidade de elaborar um projeto de melhoria. Projeto de melhoria de vida, como por exemplo no aspecto alimentar. Então os alunos vão colocar a questão que eles querem, a melhoria que eles querem apresentar, vão analisar
como é que eles poderiam visualizar os pontos fortes e os pontos fracos e depois como é que eles iriam executar aquele projeto. Vão construir uma cartilha apresentando as propriedades dos alimentos saudáveis, qual a diferença entre os alimentos orgânicos ou não, sobre as plantas convencionais. Então, são possibilidades de projetos que o professor poderia trabalhar, que você poderia trabalhar com o seu aluno em sala de aula. Uma outra possibilidade de trabalhar com os projetos em sala de aula seria na questão da captação da água. Sabemos que hoje em dia a água é um elemento precioso da nossa natureza. Então, os alunos poderiam aí desenvolver um projeto de captação de água na escola, de água dentro da comunidade. Então, são várias possibilidades que você pode trabalhar com o seu aluno dentro da sua disciplina e aproveitando também os questionamentos, as dúvidas, a própria linguagem, a fala dos seus alunos em sala de aula. Então, agora que vimos a aprendizagem baseada em projetos, vamos trabalhar a aprendizagem baseada em problema. Aprendizagem baseada em problema, você vai apresentar um caso transdisciplinar. Veja, aqui há um aspecto similar da aprendizagem baseada em projetos. Tanto projetos quanto problema analisam casos transdisciplinares, ou seja, eu vou olhar vários eixos dentro do nosso conhecimento. A aprendizagem baseada em problema, por exemplo, eu poderia trabalhar aí os alunos da medicina com os alunos do direito, para que eles possam analisar uma questão de uma grande acidente aéreo que ocorreu. Eles vão analisar a questão do direito do consumidor, do direito aeronáutico, e os alunos da medicina vão analisar as questões das queimaduras, como é que elas poderiam ser solucionadas. Vamos adicionar uma outra graduação aí, a psicologia, que poderia tratar as pessoas em momento de crise. Então, a aprendizagem baseada em problema, eu apresento um problema para os alunos, mas esse problema deve ser um problema transdisciplinar. E é tão bom quando a gente trabalha com esse tipo de metodologia, porque a criatividade do aluno, ela amplia. E vocês lembram quando nós falamos sobre a possibilidade de inovação, de usar lentes de ampliação para ver o futuro? Então, a aprendizagem baseada em problema, por ser uma metodologia inovadora, ela também deve ter essa lente de ampliar o problema e de buscar uma solução o melhor possível, para extrapolando também as expectativas daquele caso. Agora, falando em caso, vamos analisar o estudo de caso. Se a aprendizagem baseada em problema, eu tenho um aspecto transdisciplinar, agora no estudo de caso, eu tenho um aspecto interdisciplinar. Então, eu vou trabalhar dentro de apenas um eixo. É muito comum verificarmos nos cursos de medicina estudo de caso. O professor apresenta e os alunos vão resolver aquele caso. Na faculdade de Direito também, nós temos o estudo de caso, onde os alunos vão trabalhar em cima de casos jurídicos. Agora, e na escola básica? É possível trabalharmos com estudo de caso? Claro, o professor ele pode apresentar ou um problema ou um caso. Se for um problema, vai ser transdisciplinar. Se for um caso, vai ser dentro daquele conteúdo que o professor leciona ou dentro daquele período que o professor está trabalhando. Como, por exemplo, o 9º ano do ensino fundamental. O professor pode dar um estudo de caso para os alunos poderem resolver na sua aula. Percebe como a gente utiliza o estudo de caso? Como é bem interessante, como é que o aluno vai potencializar o seu aprendizado querendo resolver aquele caso, aquele problema ou elaborar aquele projeto. Essas 3 metodologias, elas fomentam o protagonismo do aluno. Elas podem ser utilizadas também combinando com outras metodologias que vocês estão aprendendo aqui durante esse curso. E outra questão que a gente deve concluir são as vantagens dessas 3 metodologias. Certo é que nós percebemos que a gente incrementa o protagonismo do aluno. O aprender a aprender, o aprender a conviver com o outro, o aprender a ser e o aprender a conhecer.
Outra questão também, outra vantagem que a gente pode ressaltar dessas 3 metodologias é a análise de verificar o problema do outro, de resolver o problema do outro. Porque quando o aluno tiver que resolver seu problema, ele terá uma facilidade maior. Uma outra vantagem que nós temos é que o aluno perceba como se resolve um problema. Quando ele olha, seja para um estudo de caso, para uma resolução de problemas ou para a elaboração de um projeto, ele vai ter uma confiança maior quando ele estiver diante de uma situação semelhante. Ele vai conseguir também resolver o seu problema, resolver o problema do outro e elaborar vários projetos na sua vida profissional. Então, essas são as 3 possibilidades que nós temos de protagonismo do aprendizado do aluno com a metodologia de aprendizagem baseada em projetos, em problemas e estudo de caso. Vamos lá pensar o que a gente pode implementar na nossa sala de aula?